De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito com os representantes da nova diretoria da Associação dos Engenheiros. Presidente aqui, Renato Xavier, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para falar sobre a nova diretoria da associação. Também aqui com o Renato Pereira, tesoureiro, gratidão pela participação conosco. Luciano, a gente agradece aí a oportunidade de estar vindo aqui falar com a população e com você o que essa nova diretoria pretende da associação. Muito obrigado. Muito bom. Para quem não conhece, né, vamos falar um pouquinho da associação em si, né? Para que serve, como funciona a Associação dos Engenheiros. Nós assumimos agora em novembro do ano passado com o intuito de colocar a associação em mais evidência, porque a associação ela estava meio esquecida, as diretorias anteriores aí não fizeram um trabalho a contento do nome da associação, que a associação ela é desde 1978, 79, e o fundador foi o nosso saudoso Dr. Baldock, Marcelo Baldock, o Giacomo Filippucci. Então a associação sempre teve uma representatividade, e hoje em dia a associação estava sem essa representatividade, e essa nova diretoria está aí para tentar buscar isso aí, entendeu? Perfeito. E é interessante, né, Renato, pensar na proposta, né, das associações, a de engenharia especificamente, né, que é de reunir aí os profissionais para, de fato, né, trabalhar em conjunto, inclusive pelo perfil da profissão. Sem dúvida. A gente tem o intuito de, com essa nova diretoria, agregar mais os profissionais e propor junto ao poder público, propor junto à população que todas as atividades que se fazem necessárias na cidade precisam de um acompanhamento técnico, né? A associação quer com isso, junto à administração pública, junto aos poderes constituídos, trazer um debate técnico, né, nas questões que envolvem o desenvolvimento da cidade, as questões que envolvem, né, novos planos que possam vir aí com a nova administração do prefeito Juninho, trazer aí debates, né, técnicos, cada vez mais técnicos, para que a cidade cresça e possa evoluir cada vez mais, né? Perfeito. Associado, né, a pergunta aqui do Cláudio. Como é que se associa? Qual o perfil do associado aí? Quem pode se associar? Hoje a associação ela não tem custo nenhum ao profissional. Porque hoje, infelizmente, a associação não oferece nenhum benefício ao associado. Então não é cobrado nada. Só que a gente está com o intuito agora de trazer parcerias odontológicas, médicas. E para fazer a inscrição é simplesmente mandar um e-mail para a associação ou no WhatsApp lá da associação também, e pedindo a ficha cadastral. Você preenche a ficha cadastral, manda de novo e já vai ser um associado, entendeu? Perfeito. E é interessante isso, né, Renato? A gente pensar na construção desses vínculos, desses laços, inclusive de fato aí para pensar o quanto o profissional pode atuar no município e, como você coloca bem, né, pensar no desenvolvimento da cidade. A gente quer agregar. A associação, ela representa todos os ramos da engenharia, né? Engenharia civil, mecânica, engenharia agronômica, né? Todos esses ramos que contemplam o que diariamente a sociedade é envolvida, né? Então, a gente quer trazer cada vez mais esses profissionais para a associação, para que a gente possa, obviamente, expor para a sociedade, essa é a intenção dessa nova diretoria, né? A possibilidade de um crescimento da cidade com competência, né? Com, assim, qualquer dúvida que a pessoa tenha, qualquer eventual problema que a pessoa tenha técnico, a associação vai estar à disposição para estar ajudando a resolver esses problemas, né? Porque nós temos uma gama de profissionais com competência, com vasta experiência, né? E a intenção nossa é essa. É sempre agregar junto à comunidade e junto aos poderes constituídos, né? Exato.
e, como você coloca bem, né, o conjunto dos engenheiros da cidade em todas as áreas de atuação, e a gente percebe também isso, né, o quanto que isso vem se diversificando ao longo dos anos, né, se tem aí novos perfis de carreira dentro da engenharia. Sem dúvida. O CREA, né, antes a associação, ela sempre foi a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Batatais, né? Com o passar do tempo, houve uma dissolução do CREA com o CAU, né, se formando os engenheiros e arquitetos, mas a associação continua atuando no fortalecimento dessas duas classes, né? Os arquitetos vão constituir conosco novamente, estiveram um pouco afastados nas diretorias anteriores. Agora nós queremos agregar novamente esses profissionais para que trazer um debate, né, para a sociedade, um debate para os associados, né, para um desenvolvimento. A gente quer agora levar, obviamente, essas questões dos associados também para a discussão com o poder público, que hoje nós temos ali na associação 120 associados, né? E nós também representamos a cidade de Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, né? Então nós queremos, além de trazer essa discussão para o município, também levar os questionamentos dos associados junto ao CREA, né, ao CONFEA. Então a intenção nossa é sempre essa, estar sempre unido em busca da melhoria para os profissionais também, né? É interessante aqui, e o Luiz Felipe coloca aqui, da importância da associação, em especial quando a gente fala das pautas locais, né, de legislação e etc., porque também é isso, né? Existe uma legislação geral no país, mas o detalhamento local é muito importante. Muitas vezes as pessoas não entendem essa legislação e, pior, né, constroem fora dos padrões, sem seguir isso, e acabam tendo problemas. Isso, vendo esse lado aí, a gente já conseguiu uma reunião segunda-feira passada, junto ao secretário adjunto e o diretor de obras. Tivemos uma reunião para levantar justamente essas questões, mostrando que a associação agora ela vai estar presente e atuante, e o que a população precisar de dúvida, se tiver alguma dúvida para ser tirada tecnicamente, é procurar a associação, que a gente vai estar auxiliando nisso. E também fazer parceria com a prefeitura aí, na questão desse plano diretor, novas diretrizes, entendeu? Para todo mundo conseguir entender um pouco mais como isso funciona. E de fato, não é? Quando se pensa na questão específica de legislação, plano diretor, regramento, a gente ainda percebe, infelizmente, um número grande de construções sem profissional qualificado, sem projeto, tendo que passar por regularização. Ainda é um fator comum, infelizmente, no município, e que, de fato, as pessoas acabam tendo problema depois, né? Acho que vai economizar agora, não pensa na questão do futuro depois, que isso tem que ser, de fato, colocado em prática. Sem dúvida. A questão de procurar um profissional, às vezes a pessoa coloca, hoje o profissional de engenharia, ele vai orientar em todos os sentidos, né? Muitas vezes o profissional, às vezes, é colocado como segundo plano, porque a pessoa, às vezes, prefere contratar o pedreiro, que é mais difícil, em função da mão de obra estar mais escassa, né? E vai deixando o profissional, às vezes contrata o profissional posterior à obra. Com isso, acaba tendo desperdício, acaba tendo construções fora da legislação. Então, a gente sempre orienta a contratar um profissional técnico, né? Que ele vai te orientar não só a questão de legislação, vai te orientar também qual é a melhor forma construtiva que você deve fazer, qual que é a melhor opção que você deve tomar, né? E, obviamente, também te orientar em relação à contratação de profissionais, se a mão de obra está sendo bem executada ou não. As pessoas, às vezes, acabam colocando isso em segundo plano. E a intenção nossa, como profissionais, é estar trazendo isso. Nós estamos com a intenção também de trazer cursos de capacitação técnica para os profissionais, em todos os sentidos, né, dentro da associação. Essa nova diretoria tem esse intuito, de agregar mais os profissionais e também orientar melhor a população com relação a atendimento, né, a construção e eventuais dúvidas que possam ter em relação a isso, né? E de fato, não é? Cada vez mais a gente vê
pessoas tendo uma atenção na questão dos regramentos, de regularização e etc., porque muita gente teve prejuízo com isso, né? E de fato não dá para dar jeitinho, né? A gente vê que cada vez isso se complica mais, e o que está irregular de fato tem que ser corrigido. Isso daí a gente costuma falar no linguajar aí que é a economia burra, né? Sim. Que você, de vez contratar um profissional que vai te dar todas as diretrizes, vai te fazer um projeto, vai te escolher qual o melhor material a ser empregado naquela obra, procura o pedreiro. O pedreiro Sozé vai lá, compra 20 barras de ferro, sendo que se você fizer um projeto, você poderá estar economizando nisso, entendeu? Então, é o que a gente sempre bate. Vamos procurar os profissionais de arquitetura, os profissionais de engenharia, para te dar essa orientação, que no final das contas você vai gastar menos do que você contratar o seu Zé. Exato. E a gente percebe isso justamente na parte de limpeza da obra, né? A gente acaba vendo isso, né? Quando o projeto é bem executado, né? Que o resíduo é muito menor, ou quando o projeto não é planejado, e a gente acaba vendo um custo aí, né, em desperdício, em excesso de resíduo. Isso também gera custo porque tem que ser descartado de maneira adequada. Sem dúvida. Né? Fora a qualidade em si da própria obra. Sem dúvida. Hoje com a legislação, né, hoje nós temos aí as leis dos resíduos sólidos, né, a Batatais recentemente aí passou por, acredito eu, que vai começar a cobrar, né, também a destinação desse resíduo, o poluidor pagador, a pessoa que gera o resíduo vai ter que descartar, vai ter que pagar por isso também. Então, quanto menos resíduo você gerar para a obra, melhor também, porque você vai ter esse custo, né? Você fazendo uma obra com planejamento, você vai economizar desde o início até o final da obra, né? Então a gente está com a associação com o intuito de os profissionais que lá estão, muitos com muitos anos de atuação, né? Então a melhor condição procure um profissional para te orientar. A prefeitura hoje, dentro do departamento de obras, você tem que, todo o processo de aprovação de projetos dentro do departamento de obras hoje, ele é digital, então o profissional tem que dar entrada nesse processo, encaminhar todo esse processo para que façam análise os técnicos da prefeitura dentro da legislação municipal, devolvam esse projeto. Então, tem-se uma regra a seguir. Por quê? Porque, inclusive, a legislação municipal hoje impõe multas, né, para a pessoa que construir irregularmente. Então, tem gente aí que está construindo, tem recebido cartas, né, de construções irregulares, e a nova administração vem cobrando isso do pessoal, né? Então, a gente orienta a fazer do jeito certo, para depois não ter dor de cabeça e procurar profissional que talvez não vai conseguir resolver o problema depois dele já acontecido, né? Exatamente, não é? E, de fato, como o presidente aqui colocou, né, muitas vezes pensa na economia burra e acaba depois pagando um preço maior ainda com multas, regularização e etc., porque não fez tudo corretamente desde o início. Isso, e a gente tem que até parabenizar o pessoal do departamento de obra, que eles vêm fazendo essa fiscalização e eles estão corretíssimos nisso. Porque se você quer uma cidade bem organizada, correta, tem que ter a fiscalização. E com a fiscalização, se a pessoa está certa, é um projeto certo, está lá tocando, tudo bem. Agora, se não está certa, vai ser multada, e a prefeitura, o departamento de obra está de parabéns nesse assunto. Perfeito. Hoje também a gente teve uma mudança, né, em pouco tempo, de tecnologias ligadas, né, à fiscalização, a própria estrutura de construção. A gente tem hoje uma gama de materiais que há pouco tempo a gente não tinha acesso a isso. Então a gente percebe que, de fato, né, os processos evoluíram, tecnologias entraram aí no processo, mas a gente percebe que ainda, né, da mesma maneira que a gente tem isso sendo usado em escala, na outra ponta a gente vê ações que não se encaixam nesse padrão novo, né? Então, também é uma estrutura de equilíbrio aí que tem que se entrar na rotina. A cada dia, havendo essas evoluções, a gente também tem que se adaptar a algumas necessidades, né? A gente percebe que Batatais está necessitando de novas adaptações ao seu plano diretor.
adaptações às leis de uso e ocupação do solo, que já são antigas, né? Eu acho que a última lei, elas passou por algumas emendas, mas é de 2006. Então a gente tem que evoluir nesse sentido, né? Algumas tecnologias melhoraram, algumas adaptações de ordem de acessibilidade, de outras questões que o município foi crescendo. Então a gente precisa atuar junto, a intenção da associação é essa, a essas discussões que vão vir agora para frente, acredito eu, que nessa nova administração, né? Essas questões de discussão do plano diretor, discussão das leis de uso e ocupação, para trazer à população cada vez mais o entendimento de que as regras têm que ser seguidas e a gente vai discutir para que elas sejam, né, num âmbito de não só a administração colocar as questões de lei, mas também a discussão, né? Vão ter que haver audiências públicas na Câmara, né, para que sejam discutidas essas questões, para que a sociedade como um todo, através da representatividade da associação, discuta essas questões para a melhoria da cidade como um todo, né? E exatamente isso, né? Esse olhar dos associados, das associações, também dentro da legislação, do plano diretor, o diálogo com a comunidade é fundamental para que, de fato, você tenha ações efetivas e que funcionem, né? Nada melhor do que quem está na rotina das atividades para entender isso. Foi por isso que a gente já procurou, o departamento procurou a prefeitura, mostrando que a associação está de portas abertas para que os profissionais que estão lá, que tenham mais experiência, já tenham vivência em outros casos, que consiga debater isso num âmbito mais técnico, entendeu? Num âmbito mais técnico em conseguir ajudar. Porque hoje, do jeito que as coisas estão, com a associação que estava sem essa credibilidade, a população fica perdida, que ela não vai conseguir ter um respaldo técnico de algum assunto que não é diretamente ligado à população, né? Então, por isso que a associação está aí, essa nova diretoria veio com esse intuito de estar com as portas abertas, tanto para a população, tanto para o poder público, para a gente colocar isso na mesa e discutir. André, uma questão que é simples, mas que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Estou num imóvel que passou por reformas, etc., sem nenhum ajuste, sem nenhum profissional. Como é que eu faço para regularizar? O primeiro ponto inicial é procurar um profissional. Sem dúvida. A gente tem que levantar. Se esse projeto passou por alguma ocasião, teve alguma parte desse projeto aprovado, se esse projeto foi integralmente realizado sem um projeto aprovado, né? Existem algumas legislações que elas têm que ser, embora ele tenha construído, elas têm que ser atendidas, né? Existe uma legislação de 2010 que algumas questões de permeabilidade, algumas questões de taxa de ocupação do solo, ou seja, hoje você não pode construir mais do que 80% do seu lote, você tem que deixar 10% de área permeável. Então tem algumas questões que a gente tem que analisar caso a caso, né? Mas a questão é procurar a associação. Na associação temos uma gama de profissionais que a gente pode indicar para que possa estar atendendo essa pessoa e ver a condição que ela tem atual e verificar como que se encaixa dentro da legislação, para que a gente possa instruir da melhor maneira a se seguir, né? Perfeito. Maria Fernanda, um imóvel sem regularização, né? Sem essas ações, pode ser comercializado? Olha, geralmente, quando você vai fazer algum financiamento, geralmente os financiamentos imobiliários hoje, eles exigem, né, que a documentação do imóvel esteja completamente regularizada. Isso averbado em cartório, nós estamos falando questão tanto de prefeitura, né, da parte de prefeitura, quanto a parte também legal em parte de cartório. Então, esses órgãos não financiam o seu imóvel se ele não tiver 100% regularizado. E se você for vender o teu imóvel para uma pessoa, você vai estar transferindo esse problema para que ela também... Quer dizer, você tem um imóvel que está vendendo um imóvel que geralmente está na tua matrícula lá, um terreno, e você está vendendo uma casa. Então, a intenção é sempre vender a situação correta, passar por regularização e depois efetivar a venda, né? Exatamente. E de fato, né, a gente percebe isso, tem que estar... se a pessoa não faz isso... E a gente tem um problema...
pontual, né, que a gente acaba vendo no município, muitas vezes a gente observa isso, mas os mais antigos, etc., que você tem depois inventário familiar, né, com esses imóveis. Aí você fica com imóveis parados por anos, não só em função do inventário, mas para regularização, para ação. Então, enfim, né, é extremamente danoso de todos os pontos de vista aí. Se você tiver... Hoje em dia as pessoas têm essa visão, né? Vai ficar para a família mesmo, a intenção não é vender, não é nada, mas uma hora, a gente não sabe, uma hora alguma coisa acontece, é um patrimônio que você tem, você precisa desfazer desse patrimônio. E isso, quando você deixando de regularizar e havendo família, né? A parte de inventário que você disse, falece alguém, você tem que fazer o inventário, aquele patrimônio passa a ser da família como um todo. Então, a gente aconselha sempre a deixar isso tudo regularizado. Procurar um profissional, te orientar da melhor maneira como você deve fazer, para que aí sim, mantendo tudo regular, a dor de cabeça é menor, né? Exatamente. André, também com uma questão bacana aqui, a respeito da questão especial da engenharia elétrica hoje, não é? Com a mudança que a gente está tendo, né? Painéis solares, mudança constante aí de rede de estruturas na cidade, etc. Como é que fica a questão também disso, né? De imóveis ou de estruturas feitas, como ele coloca aqui, na gambiarra, né? Isso também é uma problemática. Isso daí, a gente tem até uma fiscalização do CREA, em cima desses assuntos. Porque hoje o empresário, vamos colocar o empresário, ele tem um barracão e ele quer colocar fotovoltaica no barracão dele. E não é simples você subir em cima do telhado, colocar as placas lá e... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é assim. Isso, para colocar essas placas, precisa fazer uma avaliação da estrutura. E essa avaliação só vai ser feita por gente capacitada. Então, não é simples. É um benefício? Lógico que é um benefício, mas sempre a gente aconselha. Procura um profissional que ele vai te dar a orientação certa, vai te mostrar o caminho, porque às vezes você pega um sistema, paga lá caro pra caramba de um sistema, vai colocar na sua propriedade e não vai dar certo. Vai acontecer alguma coisa com a sua estrutura, isso pode vir até a colapso. Então, a gente sempre indica, procura um profissional que ele vai te dar todas as orientações corretas. Isso. É o que a gente está colocando aqui, né? Todo projeto precisa ser muito bem avaliado, né? A gente não pode contar com a sorte, né? Quando a gente está falando disso, ainda mais no momento que a gente vive, né? A gente está aí passando por essas mudanças climáticas em que você tem chuva, né, concentrada num período muito curto, que não se era habituado. A gente vê todo mundo isso, né? Redimensionando captação, redimensionando calhas, porque não é mais o habitual que a gente tinha. Sem dúvida, as cidades como Batatais sofrem com isso, que é uma cidade, né, teoricamente antiga e que há tempos atrás a infraestrutura da cidade comportava, né, a chuva, porque tinham terrenos maiores, né, a permeabilidade era maior, né, desses terrenos. Hoje as pessoas optam por permeabilizar todo o terreno, não deixar a área permeável, né? As captações de água pluviais antes o dimensionamento era diferente, a tubulação era menor. Então a gente tem visto várias cidades sofrendo, né, com essas altas precipitações que tem e não dando conta de suportar essas demandas, né? Outra coisa, vento, né? Barracões que eram feitos antes, a gente tem dentro da engenharia alguns estudos, né, que passavam que a velocidade nossa aqui máxima de ventos era na faixa de entre 45 e 90 km por hora. Hoje nós já tivemos aqui ventania de mais de 100 km por hora. Se você não dimensionar uma estrutura correta em todos os sentidos, uma hora isso vai vir a colapsar, né? Vai vir a dar problema, a provocar problemas constantes e sem solução. Haja vista a drenagem, né? Uma obra difícil de você fazer. Você vai ter que rasgar toda a rua, vai ter que redimensionar tudo isso, né? Então, a demanda de aplicação de reformas é muito complicado, né? Então, é bom você dimensionar da maneira correta para que você não tenha que redimensionar e retrabalhar tudo aquilo novamente, né? Exato.
E de fato, né, é uma questão que as cidades hoje começam a observar. A gente vê aí o São Paulo, né, nesse início de ano, né, na véspera do aniversário da cidade, o estrago feito, e para se contornar isso, né, é muito recurso, é muito investimento, que aqui a gente ainda tem essa margem, né, na cidade de já projetar, né, com esse padrão e tentar corrigir as áreas antigas, que é lógico, a gente sabe que vai muito investimento, mas não deixar que outras áreas cheguem nessa situação. É por isso que a associação está aí para fazer esse planejamento urbano, né? Porque São Paulo cresceu muito e tudo desplanejado, né? Sem planejamento. Então, Batatais está crescendo. Batatais, há 20 anos atrás, nós tínhamos 10 bairros em Batatais. Hoje a gente já tem quase 30, 35 bairros. Então, o que a cidade cresceu, se não tiver um bom plano diretor, se não tiver uma boa lei de uso e ocupação do solo, a cidade vai crescendo desordenadamente e acontece todos esses problemas, né? Junta o clima, que está totalmente diferente. Você viu São Paulo, na véspera, lá, em 40 minutos, choveu 100 milímetros. Então, aqui em Batatais também ontem choveu, em 20 minutos, choveu 50 milímetros. Então, é umas chuvas torrenciais que a cidade não está preparada para isso. Mas não é culpa de ninguém, é assim, a cidade vai crescendo e tem que ter um planejamento. Por isso que a associação está aí com os seus profissionais para dar essa ajuda, para dar essa qualificação técnica para a cidade crescer. André Fernando perguntando a respeito da questão de mobilidade, né, de um plano de mobilidade para o município, já que a gente percebe algumas áreas saturadas na cidade e a importância de se projetar mobilidade na cidade. Sem dúvida, eu acredito que é o seguinte, a gente vem batendo nessas questões em relação ao plano diretor, à lei de uso e ocupação, por quê? Você abre um debate, em discussão para a sociedade civil, para nós, sociedade técnica, né, os profissionais da própria secretaria, para que debata essas questões de desenvolvimento e crescimento da cidade, né? Larguras de calçada, larguras de leito carroçável, né, áreas verdes. Então, engloba uma questão de desenvolvimento para o futuro da cidade, que tem que ser batido como um todo, né, debatido pela população em geral. E isso vem em audiências públicas, né, a prefeitura, os novos loteamentos são levados a uma análise do Departamento de Obras da Prefeitura, e o Departamento de Obras emite uma série de diretrizes para que siga isso, né? E essas diretrizes se baseiam nas leis de uso e ocupação e no plano diretor, né? Então, a mobilidade de Batatais vai muito em função dessas leis que estão em discussão, né? Existem algumas leis, mas elas já, com o passar dos anos, vai havendo a necessidade de readequação. Então, dentro dessa administração, acredito eu, diante da conversa que nós tivemos com o secretário, acredito eu que agora em março, né, eles vão colocar isso à avaliação da Câmara, né, e convocação de audiências públicas, e a gente se colocou à disposição para estar discutindo isso, né, em função, a sociedade também vai ter essa possibilidade de dar o nosso parecer técnico também nessa situação, de que a cidade cresça ordenadamente, não desordenadamente, né? Perfeito. E de fato, né, falando aí especificamente, né, a gente tem aí um plano diretor de 2020, não é? Mas, como vocês colocaram, falta o restante do arcabouço legal, né? Uso e ocupação de solo, etc., para esse conjunto da obra, porque senão a gente fica dissonante, não é? Tem que se pensar aí em toda a legislação completa. Sem dúvida. Nós temos aqui em Batatais hoje, não só na área habitacional, nós temos um distrito industrial que foi inaugurado a questão o ano passado, né? Então nós temos Batatais hoje, dentro do plano diretor anterior, você não pode, tem pontos específicos só que você pode colocar indústrias, né? Limitou-se muito ao distrito industrial e algumas áreas em Batatais só que você pode ter área industrial. Então, e o plano diretor não contemplava, nesse atual
distrito industrial também, há algumas questões de fundição, empresas, né, com um impacto ambiental maior, e que a gente tem que adaptar ao município, ao crescimento. O Batatais é forte na área de metalurgia, é forte na área de fundição, é forte na área de metal mecânica, né? E a gente tem que dar subsídio para não só o lado de imóveis, mas o lado também de trazer indústria, de trazer o crescimento para a cidade, né? Desenvolvimento da cidade, e vai nisso. Essas discussões têm que ocorrer para que a cidade desenvolva sem, obviamente, prejudicar algumas questões e nem favorecer outras, né? Perfeito. E é importante ter toda a dimensão, né? Quando a gente fala de um plano diretor, né, como você coloca bem, ele está prevendo isso, né? Estrutura habitacional, está prevendo industrial, está prevendo comércio, lazer, entretenimento, turismo, né, que é o perfil da cidade, patrimônio. Então, todo esse conjunto, é lógico que tem algumas áreas que de fato vão atritar, não é? Mas que tem de fato que fazer ajustes, e mais do que isso, a infraestrutura já existente, né? Que é um dos grandes desafios, pensando que a gente tem uma cidade antiga, que tem áreas, né, extremamente antigas, e que qualquer intervenção nessas áreas é extremamente complicado, né? Você fazer, por exemplo, um arranha-céu na área central da cidade hoje é complicadíssimo, justamente porque não é só uma questão de área, é uma questão de infraestrutura que né, algumas estruturas têm mais de um século. Sem dúvida. Com certeza. E isso daí é o que a gente está batendo aqui, né? É um bom plano, é um bom plano diretor, é um bom estudo. Por quê? Tem como fazer? Lógico que tem. Só que você tem que pensar, vamos colocar um arranha-céu no centro da cidade. Hoje, a galeria de água pluvial, galeria de esgoto, isso tem 100 anos, né? Então, não suporta hoje você colocar um arranha-céu no centro da cidade. Sim. Então, tem como colocar? Lógico que tem, claro que tem. Isso não é impossível de se fazer, só que precisa se pensar em toda a infraestrutura, entendeu? Exato. Não é só, eu tenho um terreno lindo ali, vou fazer um prédio. Não. Depois, mobilidade urbana, água, esgoto, água pluvial, lixo, entendeu? Então, isso tudo precisa ser bem planejado. E a associação está aí para dar esse suporte, com os profissionais que a gente tem associado para dar esse suporte. Exato. E a gente sabe também, né, que você tem toda uma estrutura burocrática na solução disso, né? Então, de fato, criar uma legislação consolidada, né, com participação, que todo mundo entenda para que isso funcione, e, ao mesmo tempo, e a gente vê isso historicamente, não é? Que não é à toa que os planos têm emendas. Né? Sem dúvida. Porque depois que entra na prática, por mais que você tenha um planejamento correto, adequado, algum ajuste tem que haver. Sem dúvida. A gente hoje em dia, para que você faça para o poder público fazer qualquer intervenção nesse tipo de área, né, requerem além do planejamento, o orçamento para isso, né? A associação também está com essa intenção, fazer uma parceria junto à prefeitura para que, hoje em dia, todas essas futuras ampliações, mesmo de adaptação de um arranha-céu no centro da cidade, você tem emissários de esgoto que têm uma capacidade de suporte, que deveriam ter uma capacidade de suporte. Você tem um arranha-céu hoje, você vai colocar numa área central, num terreno de 1.500 metros quadrados, você pode colocar 50 famílias, né? Então, o que é o ponto numa área de um loteamento, você colocaria isso numa área muito maior, 1 hectare. Então, a gente tem que a seguinte situação: promover os debates, trazer o conhecimento técnico, né, à discussão, além de tudo, verificar se é viável, né, se é executável. A associação está com esse intuito de fazer essa parceria com a prefeitura, porque não é só você elaborar um orçamento e licitar essa obra, né? A gente está ali com o seguinte intuito: será que essa obra a ser licitada é o melhor para aquela região, é o melhor para aquela situação, né? Então a gente também quer essa parceria com o poder público para estar discutindo isso, né? Porque depois de licitado, depois de a obra começar a executar, começa a aparecer os entraves, né? E quem paga com isso é a população. E a gente, como uma entidade com pessoas técnicas, quer trazer isso à discussão, né? Para o desenvolvimento da cidade como um todo, é óbvio. Sim.
porque também culturalmente no Brasil se gasta mais tempo fazendo obra do que projeto, né? Isso deveria ser invertido. Exato. A gente teria que gastar 2 anos fazendo projeto e 6 meses fazendo a obra, mas daqui é o contrário, você gasta 6 meses fazendo projeto e 2 anos fazendo a obra. Então isso já é cultural, mas a gente está aqui para tentar, a gente sabe que é um grãozinho de areia, mas se esse grãozinho de areia não for mexido, isso nunca vai acontecer. E na reunião com o secretário falou uma palavra correta lá, ele fez uns dizeres, quero até agradecer a oportunidade aqui deles ter atendido a gente lá, né, de pronto atendimento, foi que ele disse assim, que não adianta a gente fazer um remendo, porque remendo toda hora está fazendo remendo, então vamos fazer a coisa certa, para deixar um legado que para o futuro você não vai precisar falar, vamos fazer uma remendinha ali que... Então, o secretário está com esse intuito, está com esse pensamento de fazer a coisa certa. E a gente tem que parabenizar eles que eles querem fazer a coisa certa. E chega de dar jeitinho, né? Então, vamos fazer a coisa certa para isso perseverar por muito tempo, né? Perfeito. Ricardo aqui também, né? A gente estava falando da questão das audiências públicas, dessa consulta, etc. Ele fala a respeito do sistema de água, né, do município e da importância de se pensar esse sistema, colocando aqui, em especial, conforme foi feito o estudo da FEA, a USP aí, da viabilidade de uma autarquia, né, ao invés da privatização. Eu acredito que já há uma autarquia, né? A Batatais já possui uma lei, né, que transferiria tudo isso, essa questão para uma autarquia dentro do poder público. Mas isso acho que não foi colocado em prática com as administrações anteriores, né? Eu acho que é o seguinte, toda vez que nós, infelizmente, há tempos tínhamos uma seguinte característica, né? A obra enterrada não dava voto, né? Então, durante muito tempo, Batatais passou por uma questão de não readequação no seu sistema de abastecimento, de não melhoria, só, que nem o Renato falou, só remendos, né? Só intervenções pontuais, né? E a cidade foi crescendo desordenadamente, você tem que atender as necessidades de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, né? Então, um estudo que foi feito, a gente até esteve no dia da audiência pública, parece que deu uma visão geral de como está, né? Acho que a perda de água é na ordem de 52%, a gente percebeu em Batatais. Quer dizer, nós temos capacidade de adução, de reservação, mas na hora que chega na distribuição não sabe se perde essa água, se os hidrômetros estão com problemas, estão com defeito. Então é uma reestruturação e para isso tem investimento, né? Então, além de você investir, o estudo prévio que foi feito, e acredito que uma discussão ainda maior em relação a essa situação, a esse tema, tem que trazer mais discussão, não é só simplesmente, eu vou privatizar, tudo bem, mas a população tem que ter conhecimento de que para se privatizar o gasto vai ser o mesmo, né? O investimento vai ter que ser feito para que também essa empresa, ninguém vai fazer investimento para não oferir lucro, a empresa vai ter essa intenção, né? Exato. Vai investir sim, só que o estudo que foi feito tem que se fazer, tem que continuar debatendo para a melhoria da população, né? Justamente. E a gente tem que até parabenizar o poder público, porque ele está mexendo na ferida, entendeu? Foi contratado um estudo que nunca tinha sido feito, então hoje tem um norte. Então, tem que parabenizar aí o Juninho por essa iniciativa em mexer na ferida, porque tem que mexer, se quiser arrumar tem que mexer na ferida. E isso daí vem mostrar que tem o problema, tem solução para o problema? Tem, mas tem que ter investimento. Então agora é o poder público trabalhar com isso e ver a melhor maneira, né? Sem dúvida. Porque de fato é isso, né? A gente vê, por exemplo, municípios que privatizaram e que a conta sobe, é lógico, né? Tem que ter investimento, o dinheiro não sai de mágica aí para fazer esses investimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no poder público, quando você faz isso, substitui um hidrômetro, é lógico que no primeiro momento você tem um investimento, mas quando ele começa, de fato, né, a fazer o cálculo correto, esse recurso volta. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, o redimensionamento das redes, né? Batatais passa por
por isso, o crescimento desordenado, né, não desordenado, mas bairros que foram durante um período alocados em vazios urbanos, né, mais distantes do centro, você tem que levar toda essa infraestrutura para lá. Mas não deixa de ter infraestrutura antiga aqui que você também tem que continuar dando manutenção, né? E redimensionar essas redes, trazer novos postos que foram feitos, né? Tudo é questão de estudos técnicos, né? Para viabilizar tudo isso. E nisso demanda investimentos, né? E o investimento, a gente sabe que com o poder público hoje, tendo metas para investir em educação, metas para investir em saúde, metas que tem que se, às vezes não sobra muito para investimento, né, nessas áreas, mas infelizmente tem que investir, porque a cidade tem o problema de você abrir a tua torneira e não ter água na torneira, você paga por ela, mas não tem, é uma questão de você no final do dia reclamar mesmo, né? E é uma questão que nós sofremos isso há tempo e tem que mexer na ferida e tem que atuar para regularizar. Não é fácil? Não. Mas tem que partir de um princípio para isso, né? Perfeito. Fernando colocando também uma questão interessante, se a associação pensa em participar dos conselhos municipais, e ele destaca em especial aí, por exemplo, do turismo, não é? Em que tem os recursos do DAD e projetos de infraestrutura ligado ao turismo na cidade. Isso, nessa reunião com a secretaria, a gente já deixou bem claro que a associação ela quer essa representatividade, ela quer estar presente nesses conselhos, que a gente procura indicar o melhor profissional para aquela área. Se você está discutindo de infraestrutura, você não vai colocar um cara lá que é um engenheiro mecânico, você vai colocar um arquiteto, você vai colocar um engenheiro sanitarista que vai conseguir dar o aconselhamento técnico bem apropriado. E então a gente quer, a associação já deixou bem clara isso, em todo conselho que tiver, nós queremos indicar o profissional correto para aquela área. Perfeito. E de fato, não é? São estruturas, e os conselhos têm muito esse papel, né? Acho que o conselho é misto justamente para que, né, o profissional aí da engenharia consiga analisar o projeto, o arquiteto consiga também analisar em conjunto, mas o cidadão que vai usar aquele projeto também opine, não é? Então é esse conjunto da obra que faz, como a gente falava aqui, não é? Que se gaste um tempinho mais em projeto e se economiza na obra, porque é o que você falou, né? Às vezes a gente gasta 6 meses de projeto e 2 anos de obra, sendo que a gente poderia gastar 1 ano de projeto ali e 1 ano só de obra, né? Para não precisar ficar fazendo remendo, conserto e gastando muito mais com a obra e muitas vezes, infelizmente, com obras sem tanta qualidade, porque o projeto foi ruim. Eu sempre digo o seguinte, quando você vai fazer um projeto, vamos colocar que você vai fazer um projeto de uma escola, uma reforma de um UBS, você tem que falar com os profissionais que vivem aquela realidade. Que não adianta contratar um cara de fora da cidade, que é o que está acontecendo hoje, a prefeitura abre licitação, vem empresas de fora que não conhecem a realidade da cidade, faz os projetos e os projetos assim, não atendem bem o que a população, a cidade necessita. Então, o que eu sempre falo, vai fazer uma reforma, conversa com os profissionais que estão trabalhando lá, que eles vai te dar o feedback. Porque às vezes acontece alguma coisa rotineira ali, que você que está de fora consegue enxergar uma solução muito mais fácil do que eles ali dentro não conseguem solucionar, e batendo mais uma vez na tecla. Por isso que a associação está aí com os profissionais capacitados a dar esses palpites, a dar essas indicações, a dar essa qualificação técnica. Perfeito. Bom, colocando alguns contatos aqui, tá certo, da associação, para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, se associar, etc. O WhatsApp da associação é o 16 3761 5943. 16 3761 5943. Redes sociais, né? O @AEA Batatais e o e-mail asssenarq@yahoo.com.br, tá certo? Presidente, gratidão pela participação. A gente está sempre aqui à disposição para divulgar os trabalhos da associação e a gente espera
realmente ver isso, né? Uma associação cada vez mais participativa e contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Tá bom, Luciano, eu que agradeço, eu tenho que agradecer a essa nova diretoria aí. Nós somos em 10 diretores, tá? E a associação está aí, é para prestar esse serviço. A associação é de utilidade pública desde 1980, então a gente vai fazer, a gente quer mostrar isso para a sociedade e deixar aberto. A associação está lá com as portas abertas para receber o poder público, para receber da população. Alguma dúvida técnica, procure a gente, nós vamos estar lá para fazer esses esclarecimentos. Perfeito. Destacando também que a associação fica no bairro Central Park, na rua Francisco Milan, número 59. Renato, gratidão pela participação conosco. Fica sempre o convite aqui para participar. Luciano, a gente agradece e faço das minhas as palavras do Renato. E a gente quer isso, discussão com o poder público, discussão com a sociedade, discussão com as entidades aí que fazem a cidade, né? E a gente vive aqui, a gente quer o melhor da cidade, a gente atua aqui como profissionais, então a intenção nossa é sempre contribuir. Quer seja nas discussões de uma melhoria de um plano diretor, quer ser atendendo a população para que construa de maneira correta, né? E a associação está com as portas abertas, a gente agradece aí a participação.